Fala investidor, tudo bem? Se o seu objetivo é obter renda mensal através de investimentos inteligentes, você está no canal certo. No vídeo de hoje vamos falar a respeito do MRP, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da B3, Bolsa de Valores Brasileira. Eu sou Renato Braga e esse é o nosso canal Usina do Dinheiro. Lembramos que não damos recomendação de compra ou venda de ativos, temos somente a intenção educacional. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, curte e compartilha o vídeo, fazendo assim que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Começamos após a vinheta. Então vamos lá, galera. O assunto de hoje é muito importante para nós que somos investidores de renda variável. É sobre o MRP, Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos. Ele é administrado pela BSM Supervisão de Mercados da B3. O que acontece com relação ao MRP? O que ele atende ao investidor? Ele atende sempre quando existe algum tipo de problema entre investidor e corretora de valores. Quando existe uma inexistência de ordem, por exemplo, ou seja, a corretora de repente executa uma compra de determinado ativo, só que não existe uma ordem direta do investidor para que faça determinada ação. Outro ponto também é quando existe uma infiel execução de ordem, ou seja, o investidor faz uma ordem, chega à corretora, só que a corretora não faz de acordo com o que o investidor solicitou, dentro dos parâmetros. Também, inexecução de ordem. Ou seja, em execução de ordem, o investidor solicitou para que fizesse determinada operação, determinada compra de determinado ativo, por exemplo, só que a corretora não acatou, não o fez. Outra possibilidade também é quando solicitamos para a corretora executar uma ordem e a corretora executa isso, só que de maneira com várias operações. Então, não está seguindo de acordo com o parâmetro. Digamos que, por exemplo, o investidor solicitou para comprar 1000 ações da Petrobras. Só que ao invés de a corretora fazer isso em uma única vez, ela fraciona, ela faz isso em muitos lotes. Também pode ser enquadrado dentro de uma possibilidade de solicitar uma reclamação ao MRP da BSM. Também quando existe uma recomendação de operações inadequadas de acordo com o perfil do investidor. Então, assim, o investidor, quando ele abre uma conta em uma corretora de valores, ele tem que lá preencher um formulário com o seu perfil de investidor, seja ele agressivo, moderado ou conservador. Então, aquele investidor que tem um perfil que ele é moderado, ele não vai poder fazer operações com derivativos, com ações, com FIs. Então tem que ter esse tipo de enquadramento. Caso não tenha, é cabível de reclamação ao MRP, sim. Prejuízos em funções de falha de aplicativo, de home broker, algum tipo de sistema da corretora, o investidor também pode reclamar isso. E por fim, por liquidação extrajudicial da corretora, ou seja, quando a corretora vem a falir. Aí nesse caso, aqueles investimentos que ele tem lá dentro da corretora, como ações, como renda variável, como renda fixa, todos esses investimentos eles ficam custodiados. Então, ele simplesmente vai fazer o quê? Ele vai fazer uma transferência de custódia, ou seja, transferir a custódia dessa corretora que está em liquidação extrajudicial para uma terceira corretora. Não vai ter nenhum tipo de problema. A questão chave aí é a questão do crédito em conta, daqueles recursos que eles têm em conta corrente junto a essa corretora. Então, se esses recursos que entraram são provenientes de operações em bolsa de valores, eles têm enquadramento de solicitar um ressarcimento, mas caso não, o investidor não poderá fazer essa reclamação. Ou seja, digamos que a corretora veio a falir e o investidor fez uma transferência para essa corretora. Um exemplo hipotético de R$10.000.
Esse investimento, esse recurso, ou melhor, essa transferência, ele não é de uma operação em bolsa de valores. Então, nesse caso, é muito perigoso, porque esse recurso vai entrar para a massa falida da corretora. E quando uma corretora fale, ela entra em liquidação extrajudicial, existe uma ordem de recebimento dos créditos. Ou seja, quem que vai receber primeiro é a questão dos impostos. A corretora vai ter que pagar os impostos, ou seja, pagar ao Estado, ao governo. Em segundo, vem os colaboradores dessa corretora, que têm preferência em receber recursos. Em terceiro, são os fornecedores que têm relacionamento com essa corretora. E, pasmem, por fim, são os quirografários, ou seja, nós investidores é que vamos ter direito a receber algo. Só que se essa corretora ela chegou a um ponto de entrar em liquidação extrajudicial, muito provavelmente ela não vai ter recurso para pagar os investidores. Então esse é um ponto muito chave que a gente tem que realmente prestar muita atenção nisso. Outro fator importante é a questão da tempestividade. Ou seja, ocorreu um problema junto à corretora e o investidor ele tem em até 18 meses da data da ocorrência desse problema para entrar em contato com a BSM para solicitar uma reclamação de prejuízo. Também existe a questão do limite de ressarcimento, ou seja, o investidor ele pode realmente solicitar um ressarcimento no valor de até R$120 mil. Até esse valor a BSM garante, desde que esteja enquadrado nos pontos anteriormente citados. E assim, para enviar uma reclamação ao MRP, ele pode fazer de 3 formas. Ou de forma digital, através do site, ou através dos correios, ou através do setor de protocolos do MRP. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo depois para facilitar o acesso de vocês. Caso vocês queiram ver maiores detalhes, fica muito mais fácil para ver como que a gente faz para entrar em contato com o MRP para solicitar um possível ressarcimento de prejuízos. Mas é sempre importante a gente ter em mente o quê? A gente tem que pensar muito bem antes de escolher uma corretora, ver a questão da saúde financeira dessa corretora, a questão dos serviços prestados por ela, se ela realmente tem esse tipo de robustez, para que a gente não traga para nós uma dor de cabeça desnecessária com relação ao mercado. O mercado por si só já é extremamente difícil, então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Então assim, para finalizar, importantíssimo tomar cuidado com isso, a questão da saúde financeira, do serviço prestado, para a gente evitar um problema adicional. E assim, sempre antes, converse com a sua corretora, verifique de repente através da ouvidoria, do chat, para ver se tem algum meio de realmente resolver esse tipo de pendência, para evitar esse tipo de dor de cabeça, de repente ter que encaminhar uma solicitação de ressarcimento ao MRP. Então é isso, pessoal. Bons investimentos a todos e até um próximo vídeo.